Olá, eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Tô aqui num sabadão, vim na casa da doutora Edilene Gualberto pra gente conversar e tirar todas as dúvidas que vocês mandaram sobre as mudanças aí da CNH. Doutora Edilene, muito obrigada por receber a gente aqui. Imagina, é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer poder responder e sanar as dúvidas desse pessoal. E acho que informação relevante, informação importante, a gente tem que sempre trazer mesmo e com consciência, para que as pessoas conheçam o que é fato, não o que é boato. Isso aí, então estamos aqui, olha, no ar livre, nesse calorzão que tem feito em Portugal. E vamos lá, eu trouxe algumas perguntas que vocês mandaram pra gente, algumas coisas a gente já conversou no nosso canal falando sobre esse decreto. Mas agora a gente recebeu um monte de dúvidas ali nos comentários e coisas que eu achei bem melhor trazer aqui, vim atrás da doutora Edilene para a gente conversar sobre isso. Então vamos lá. Doutora Edilene, fala primeiro um pouquinho, esse decreto, essa mudança ainda não está valendo, certo? Certo. Então assim, o decreto é 46 de 2022 e ele entra em vigor no dia 1º de agosto de 2022. Então, por exemplo, se você já está em Portugal, já passou do seu prazo de turista no país e acha que pode dirigir por conta desse decreto, não pode. A partir de 1º de agosto, sim. Mas se hoje você estiver dirigindo em algum lugar, tiver uma blitz, qualquer coisa do tipo, você pode ser multado, você vai ter diversos problemas. Então, é só a partir de 1º de agosto. Certo. E vamos então recapitular, fazer um resuminho aí do que vem essa mudança, assim, o que esse decreto está falando. Então, assim, inicialmente, Ana, o que é muito importante a gente deixar claro é que o governo português tem feito muitas mudanças, tentando beneficiar as comunidades da língua portuguesa, que é o que chamamos abreviadamente de CPLP. Então, os países da comunidade, da CPLP, a tendência do governo português é trazer alguns benefícios. Claro que há um interesse do governo em melhorar a quantidade de pessoas no país, em melhorar a sua mão de obra, já que existe uma carência disso em Portugal. Então, ele tem tentado trazer mais pessoas. E, claro, não adianta você trazer e também não dá nada. A pessoa chega e fica ilegal, não consegue dirigir, não consegue trabalhar. Então o governo tem proposto diversas medidas que facilitem a vida desse estrangeiro em Portugal. Uma delas é a questão da carta da condução. Outra dela é aquela que o pessoal tem falado tanto, que é o visto para trabalho. Essa ainda não foi promulgada, ainda tem um caminho a percorrer. Ainda vai passar ali pelo parlamento, a gente tem sempre atualizado tudo. Exatamente, tudo acompanhe. Por quê? Porque isso ainda precisa ser promulgado para depois virar um decreto, para depois entrar em vigor. Então, são várias questões que o governo tem proposto para que a coisa caminhe e que fique melhor para o estrangeiro no país, estrangeiro da língua portuguesa, e no caso da carta de condução também dos países integrantes da OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Então, neste sentido é que o governo tem caminhado. Tem outras, também vai ter a questão do estudante não precisar mais de autorização do CEF para trabalhar. Então, são coisas que o governo tem proposto. Eu percebo que existe uma grande chance de mudança, de acelerar os processos, mas por enquanto é um caminho. Então, eu costumo dizer que assim, já foi pior. Então, hoje nós temos uma expectativa de melhora. Então, o que já facilita bastante a nossa vida em Portugal. Ótimo. Então, a partir do dia 1º de agosto, os brasileiros, as pessoas então dessa comunidade de língua portuguesa e dos países da OCDE, que estiverem aqui em Portugal, residindo em Portugal, elas não vão mais precisar fazer a troca da carteira de motorista dela pela carta portuguesa, certo? É isso. Mas assim, a questão do não precisar é muito variável. Então você não tem mais uma necessidade, de fato, em Portugal, de fazer a troca para dirigir. Mas, primeiro, você tem que ter menos de 60 anos. Se tiver mais de 60, tem que fazer a troca. Não tem jeito. O seu documento ele não pode ter sido emitido há mais de 15 anos, nem renovado há mais de 15 anos.
Senão você também, obrigatoriamente, tem que fazer a troca. Então vai depender do prazo de cada país. No Brasil era 5, agora é 10 anos. Mas depende de cada país. E tem a outra questão, se o documento tem que estar válido. Não pode ter sido cassado, não pode estar bloqueado, não pode estar suspenso, nada disso, não pode estar vencido. Ele tem que chegar válido em Portugal. Certo. Então esses são alguns requisitos. Agora sim, dizer que não precisa da troca, que era o que nós estávamos falando, depende muito. Por quê? Nós, aqui em Portugal, a gente tem muita facilidade de dirigir para outros países. A Espanha é vizinha. Uhum. Então, assim, eu já cansei de falar que eu coloco gasolina lá, vou fazer compras no supermercado, então vou e volto constantemente. Então, a Ana que tá lá na divisa, mais ainda. Então, assim, eu tenho férias planejadas esse ano e vou pro sul da Espanha. E dessa vez pretendo ir de carro. Então, se você tiver uma carta que só é válida em Portugal, você não vai poder dirigir nos outros países. Uhum. Diferente da carta de condução portuguesa, que te abre as portas de dirigir na União Europeia. Certo. Agora, para fazer a troca, tem que ter autorização de residência. A troca da CNH brasileira, por exemplo, pela carta portuguesa, aí você só tendo a autorização de residência, é isso? Sim, então o processo de troca formal exige que tenha autorização de residência válida em Portugal. Quem tem a manifestação de interesse hoje consegue uma autorização para dirigir, que também é bem recente. Né? Uma autorização para dirigir enquanto tem o processo de manifestação de interesse, mas não é a troca. A pessoa não vai receber o títulozinho, a carta de condução. Ela tem uma autorização para dirigir até que a autorização de residência saia e ela possa efetivamente fazer a troca. Se a pessoa quiser efetivamente fazer a troca, depois que ela recebe a autorização de residência, ela tem 2 anos para fazer a troca. Então, o decreto diz que quem pode dirigir sem precisar da troca? Quem é residente em Portugal. O decreto não diz residente legal, ele diz residente. Então entendemos que a manifestação de interesse é um processo possível. Por quê? Porque é um residente. Você só entra com manifestação de interesse porque você tem o intuito de residir em Portugal. Então entende-se que você é um residente e a lei não deixou taxativo. Residente legal. Quem reside em Portugal é só quem tem autorização de residência, não tá isso lá. Isso. Até porque você pode, por exemplo, vir para o reagrupamento familiar, como é o seu caso com o Felipe. Exatamente. E ele não ter conseguido dentro do prazo fazer a troca. Então a autorização ainda não saiu, então ele pode dirigir. Ele é um residente, ainda que ainda não legalizado, ele está regular no país. Entendi. A troca pode ser feita, então, 2 anos depois que você obtenha a autorização de residência. Certo. Tá, então vamos fazer um breve resumo do que a gente falou por aqui. Já eu vou trazer mais perguntas aí das dúvidas. Mas o que esse decreto fala para as pessoas da CPLP, que englobam aí os países de língua portuguesa, então o Brasil também está nessa, e para as pessoas dos países OCDE, de países que têm um acordo, certo? Bilateral. Muito importante, né? Isso. Mesmo que o país faça parte da comunidade de língua portuguesa e da OCDE, é importante que tenha um acordo bilateral com Portugal. Que é o caso do Brasil. Que é o caso do Brasil, que tem a reciprocidade. Uhum. Então, tanto o brasileiro pode aqui, quanto o português pode ir lá. Então, tem que ter um acordo bilateral para que isso seja válido. Certo. Então, quem tem a carteira de motorista válida, não fez a renovação ali há mais de 15 anos, então pode dirigir, vai passar o tempo o turista, ele está aqui 90 dias, né? E aí ele pode continuar dirigindo por aqui, mesmo depois desse prazo, com a carteira de motorista normal, sem precisar fazer uma troca pela carta portuguesa, que até então só tem sido autorizada essa troca para quem tem autorização de residência. Houve até aí uma mudança por conta da pandemia, onde as pessoas com manifestação até dia 31 de dezembro de 2021 conseguem ainda pedir a troca, mas nesse momento, quem entra com a manifestação hoje não consegue ter uma troca pela carta de portuguesa. Não, troca não. Exatamente. Troca não. Então ela vai conseguir, a partir do dia 1º de agosto, dirigir sem problema, porque Portugal está aceitando isso. E aí, se for para a vizinha Espanha e você não tiver ali a sua autorização de residência, não tiver a troca da carta portuguesa, pode já te dar problema. Então é para dirigir aqui.
não muda a regra pro turista. Uhum. Então, isso é uma coisa importante. Então, o turista ele pode estar no país por 90 e pode prorrogar por mais 90. Então, o que o Instituto de Mobilidade e Transporte, que é o IMT, diz é que o turista pode dirigir por até 185 dias. Certo. E como era antes, inclusive pra gente, olha, cheguei, ainda não tenho autorização de residência, posso dirigir por 185 dias. Certo. E depois que a autorização de residência saía, por até 90, que agora já não precisa mais. Então, o turista continua a mesma regra, não muda. E ele pode dirigir por esse período dentro do espaço Schengen. Certo. Então, o turista continua desta forma. Fiquei 90, prorroguei por mais 90, não posso ultrapassar os 185 dias para direção. Agora, pro residente, mesmo com manifestação, isto mudou. Entendi. Ótimo. Então, é uma boa para quem está chegando no país por agora, ainda não tem a sua autorização de residência, pelo menos agora você já consegue dirigir livremente sem aquele problema, né? De ser parado numa blitz. Aquele desespero, olha, a minha autorização chegou e eu tenho que trocar em 90 dias, o IMT tá lotado, não vem. Exato. E as pessoas entravam em pânico, e agora eu não posso dirigir. Aí consigo um trabalho que envolve ter um carro ou me deslocar de carro, eu não posso para esse trabalho por conta disso. Exato. Então, é uma vantagem. Infelizmente, não é para todos. Tudo tem desvantagens e nem tudo é sempre perfeito. Então, quem tem mais de 60 anos tem que fazer a troca da carteira aqui, a carta portuguesa, porque tem que fazer os exames, né? E aí tem que ter autorização de residência. Agora, quem tem também a carteira no Brasil, trabalha com caminhão, dirige ônibus e vem trocar aqui, também não consegue com essa. O motorista profissional, ele não consegue entrar nessa regra, ele não vai conseguir usufruir disso. É diferente daquele motorista que precisa só de um carro tradicional, que é que eles chamam de ligeiros, um carro leve. Então, esses veículos é diferente. Olha, eu sou um consultor imobiliário e a imobiliária só me contrata se eu tiver carro para me deslocar. É diferente, você é um motorista tradicional. Agora, se você transporta mercadorias e passageiros, a lei te dá uma categoria diferente. E aí tem exigências diferentes. Então, a título de exemplo, nós podemos citar os motoristas, por exemplo, do Uber. O Uber, aqui tem um outro chamado Bolt. E essas categorias, por exemplo, exigem que tenha uma autorização, um certificado de uma empresa, que é o TVDE. Para tirar o TVDE, você tem que ter autorização de residência e a carta de condução. Então você não vai conseguir fazer o TVDE se você não tiver a carta de condução. Só tem a carta de condução quem tem a autorização de residência. O mesmo acontece para os caminhoneiros, que aqui são chamados de camionistas. Então o motorista de caminhão, ele tem uma outra regra. O ano passado teve uma alteração e começou a exigir exames. Então antes a troca era automática, deixou de ser. E como deixou de ser e exigem que sejam feitos exames para essa categoria, eles não vão voltar agora, isso não vai retornar. Então essa é uma questão. Então precisa ter a carta de condução portuguesa, fazer os exames e aí poder dirigir e atuar nessa área. Então, para os profissionais é um pouquinho mais complicado. Então, a pessoa que saiu do Brasil, trabalha como caminhoneiro lá, aqui em Portugal, tem realmente, eu vejo muitas vagas, até mesmo para caminhonista internacional, né, que faz vários países, faz aqui vários da União países. Europeia. Mas a pessoa que tem a carta lá, quando ela chega aqui, se ela não veio com visto, ela não tem autorização de residência, vai fazer o processo da manifestação. Infelizmente, essa carteira D, E, C do Brasil, aqui, não vai valer automaticamente igual essas da categoria B, por exemplo, desse dos ligeiros. Sim, né? É isso. Quem precisa, a lei diz, quem precisa transportar, sejam mercadorias, sejam pessoas, passageiros, tem que ficar atento quais são as regras de cada um.
Porque aí vai precisar fazer exames específicos, tem que procurar o IMT, procurar uma clínica realmente, né, da escola de condução para poder fazer toda a equivalência e fazer a sua troca da carteira de portuguesa. Isso é uma coisa que veio muita pergunta, porque a gente tem muito realmente interesse de parte desses caminhoneiros que já trabalham no Brasil, querem vir para cá. Uma mão de obra necessária. Sim. Então, assim, eu entendo que o país precisa da mão de obra, mas eu também entendo que exige uma responsabilidade muito maior desse tipo de motorista. Então, é sempre o equilíbrio da balança. Olha, eu preciso de você, mas eu também preciso me cercar de todas as questões relativas à responsabilidade. Então, Agora, sim, eu particularmente vou falar a minha opinião. Eu acho que com essa questão do visto que deve vir aí em breve, né, pode ser conversado ainda no parlamento, a pessoa que sai do Brasil, vamos ver quais serão todas as regras, ainda precisa ser discutido e tudo mais, mas a pessoa que conseguir vir com esse visto temporário para procura de trabalho e ter a autorização ali de residência por conta disso, aí sim já vai facilitar a situação da troca para cá. Então nem tudo tá perdido, vamos aguardar. O fato de vir com visto já facilita e de alguma forma acelera a autorização de residência. Ela vai ser emitida mais rapidamente. Sim. E com essa autorização emitida, aí sim, aí as pessoas podem caminhar. Tem o processo, tem o exame, vai levar alguns meses, sim. Mas se você tiver que entrar no país, fazer a manifestação de interesse, esperar ela ser aprovada, esperar a autorização de residência, para daí começar os exames, aí já uma diferença muito grande de prazo. Exatamente. Não, então ótimo. Bom, acho que a gente conseguiu resolver aqui muitas das dúvidas que o pessoal tinha. Uma outra coisa é que essa questão dos 60 anos, né? A gente até estava conversando sobre isso. Eu tenho a minha carteira, estou fazendo a minha troca. A minha próxima renovação, quando eu fizer meus 15 anos, que aqui a carteira vai valer por 15 anos, não é isso? Então, depende da idade. Então vamos lá. É que assim, como é que é a regra em Portugal? Tem uma regra de 2016 que quem tem a carta de condução a partir desta data, que é o meu caso, por exemplo, eu troquei em 2019. Então eu já peguei a regra a partir de 2016. A regra é, até os 60 anos, a renovação é a cada 15 anos. E depois dos 60, a renovação é a cada 5 anos. Depois dos 70, é a cada 2 anos. Quando você vai fazer a primeira, eles vão te pedir um atestado médico. Para as renovações, não precisa até os 60 anos. Dos 60 em diante, aí você volta a apresentar atestado médico para provar que pode dirigir. Então, uma outra vantagem de ter a carta de condução portuguesa é que pode ser que a sua dure 15 anos como a minha. Então, a minha carta é válida até 2034. Então, por quê? Porque em 2034 eu ainda não vou ter 60. Então, eu consegui pegar por 15 anos. Se na próxima renovação eu vou fazer 60 no meio do caminho, aí ela já não vai valer 15 anos. Entendi. Como a da minha mãe, por exemplo, vale até 2025. Por quê? Porque ela já fez com mais de 60. Aí tem os prazos a cada 5 anos. Entendi. Então fez 60 anos, vai ter que fazer ali a renovação e aí ela começa a diminuir esse tempo. Isso, exatamente. Então, mas se você tem, por exemplo, 40 anos, a sua primeira carta de condução vai valer por 15. Exato. Então, e de qualquer forma, gente, aqui, com uma autorização de residência, tem 58 anos, vai valer por 2 anos, até e eu 60 e depois... A cada 5. Se você veio do Brasil com uma carta que valia por 5 anos, por exemplo, logo você vai ter que fazer a troca. Porque ela só vai ser válida enquanto a sua estiver válida. Quem vem agora com uma que vale 10 anos no Brasil, tem um prazo maior, mas ainda assim pode ficar por 15. Para renovar. Então, para mim é uma grande vantagem. Uma outra coisa é que as pessoas perguntam muito: mas a minha tá vencendo no Brasil. Faço aí, faço aqui. O que você aconselha? Depende da validade. O que eu digo para as pessoas é: saiam do Brasil com uma habilitação válida por pelo menos mais 1 ano. Eu concordo. Porque você não sabe quanto tempo vai levar para fazer a troca em Portugal. Se a troca está condicionada a ter autorização de residência, autorização de residência, a gente depende do CEF, que não tem vaga para nada, quer abrir vaga a cada 2, 3 meses,
você não pode arriscar. Para quem está vindo, então, com a manifestação de interesse, que pode levar o processo mais de 2 anos... É melhor vir com ela renovada. Vem com ela renovada. Ah, mas vai vencer daqui a alguns meses, Vai lá e faz a renovação no Brasil para ela continuar valendo aqui em Portugal durante todo o tempo. Exatamente. A gente faz isso antes, faz parte do planejamento. Coloca aí, vê todos os seus documentos, passaporte, CNH, tudo direitinho e vai lá, renova tudo que for necessário para ter o mais tempo possível. Exatamente. Porque você não sabe quanto tempo. Ainda que hoje você possa dirigir aqui, se ela vencer, já era. E outra pergunta também, a minha já venceu, eu posso ir com ela e fazer a troca aí, com ela vencida? A CNH do Brasil? Não. Se você tá aqui... A regra é muito clara. Ela tem que estar válida. Ponto. Dentro do prazo, não pode ter nenhum tipo de suspensão, nada. Ela tem que estar válida. Agora, quando se não tiver válida, você vai ter que tirar uma carteira nova. Quando vence no meio do caminho, eu tô aqui, não tenho autorização de residência ainda, venceu a minha, não vou poder mais usar aqui. Ou eu faço todo o processo aqui, ou eu volto pro Brasil e faço a minha lá, a renovação. É isso, pois isso. Se tiver renovação online, como o Brasil estava fazendo no meio da pandemia, ok. Eu não sei como é que tá hoje. Mas se tiver uma renovação online, ok. Mas de qualquer forma vai ter que renovar no Brasil. Senão, você vai ter que pegar uma carta de condução do zero em Portugal. Fazer todo o processo aqui, que claro, vai ser mais caro. Tem um custo razoável. Eu já ouvi falar de algumas pessoas que gastaram em torno de 800, 1.000 euros no processo. E ainda é como no Brasil. Você vai fazer o teste final e pode ser que seja aprovado ou não seja. Exato. E aí vai sempre aumentando as suas taxas. Bom, acho que agora tá tudo respondido. Penso que sim. Muito obrigada, doutora Edilene, por estar aqui nesse sabadão de sol aqui na sua casa. Olha isso. Muito obrigada mesmo por tirar todas essas dúvidas. Agradeço imensamente. Espero que você aí também tenha compreendido todas essas situações. Acompanhe aqui no canal que com certeza esse assunto vai voltar. Já também tem novidades aí sobre o visto temporário, sobre o visto CPLP. Tem muita coisa ainda. Eu sou Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau. Tchau, tchau.